Bênçãos! Hoje trazemos 15 perguntas rápidas sobre a Bíblia. Será que você consegue acertar todas? Vamos começar. Onde é que caiu a primeira parte das sementes lançadas pelo semeador? A. Em pedregales. B. Ao lado da estrada. C. Em boa terra. D. Em um campo fértil. Tempo para pensar. A resposta correta é ao lado da estrada. Marcos capítulo 4, versículo 4. E aconteceu que, quando ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Quem contou a parábola do bom samaritano? A. Lucas. B. Teófilo. C. Jesus. D. Paulo. Tempo para pensar. A resposta correta é Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 30-37. E Jesus, respondendo, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Por que é que Jesus usa parábolas para ensinar as multidões? A. Para que só alguns entendam. B. Para tornar os ensinamentos mais interessantes. C. Para cumprir as profecias. D. Para educar de forma mais eficaz. Tempo para pensar. A resposta correta é para que só alguns entendam. Marcos capítulo 4, versículo 11 de dezembro. E disse-lhes: E a vós é dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas são ditas por parábolas, para que vendo, vejam. E não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam, e lhes seja perdoado. Onde caiu a terceira parte das sementes? A. Entre espinhos. B. Em boa terra. C. Junto às águas. D. Em um vale. Tempo para pensar. A resposta correta é entre espinhos. Marcos capítulo 4, versículo 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Qual é a reação dos que ouvem a palavra em terreno pedregoso? A. Eles se alegram temporariamente. B. A rejeitam de imediato. C. Tornam-se mestres. D. Eles se dedicam a pregá-lo. Tempo para pensar. A resposta correta é: eles se alegram temporariamente. Marcos capítulo 4, versículo 16-17. Assim são os que recebem a semente em lugares rochosos, os que, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração, e então, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. De onde é que Jesus teve de pregar, por causa da multidão, na parábola do semeador? A. Da praia. B. De uma pedra. C. De um barco. D. De uma montanha. Tempo para pensar.
A resposta correta é de um barco. Marcos capítulo 4, versículo 1. De novo começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco e sentou-se junto ao mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. De onde desceu o homem na parábola do bom samaritano? A. Jerusalém a Jericó. B. Samaria. C. Galileia. D. Jericó. Tempo para pensar. A resposta correta é Jerusalém a Jericó. Lucas capítulo 10, versículo 30. E Jesus, respondendo, disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Quem foi o primeiro a passar pelo homem meio morto? A. Um discípulo. B. Um velho. C. Um sacerdote. D. Um escriba. Tempo para pensar. A resposta correta é um sacerdote. Lucas capítulo 10, versículo 31. Por acaso, um sacerdote que ia por aquele caminho, ao vê-lo, passou por ali. O que é que impede a semente lançada entre espinhos de dar fruto? A. A luz do sol. B. Falta de água. C. As preocupações e as riquezas. D. Qualidade da semente. Tempo para pensar. A resposta correta é as preocupações e as riquezas. Marcos capítulo 4, versículo 18, 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e a cobiça de outras coisas entram, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. O que é que aconteceu às sementes que estavam em terreno pedregoso quando o sol nasceu? A. Eles queimaram porque não tinham raiz. B. Eles secaram. C. Foram levados pelo vento. D. Germinaram completamente. Tempo para pensar. A resposta correta é eles queimaram porque não tinham raiz. Marcos capítulo 4, versículo 6. Mas o sol nasceu, elas se queimaram, e, como não tinham raiz, se secaram. Qual é o destino das palavras que caem à beira do caminho? A. São ignoradas. B. São aceitas. C. São roubadas por Satanás. D. Eles são comemorados. Tempo para pensar. A resposta correta é são roubados por Satanás. Marcos capítulo 4, versículo 15. Estes são os que estão à beira do caminho onde a palavra é semeada, mas, depois de a ouvirem, vem logo Satanás e tira-lhes a palavra que foi semeada nos seus corações. Qual é o resultado esperado da semente que cai em boa terra? A. Para serem imediatamente eficazes. B. Com um crescimento rápido. C. Produzindo frutos abundantes e duradouros. D. Esteja visível para todos. Tempo para pensar.
A resposta correta é produzindo frutos abundantes e duradouros. Marcos capítulo 4, versículo 20. Mas os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a aceitam, e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes. Onde estava Jesus quando começou a ensinar a parábola do semeador? A. Na sinagoga. B. Em casa de Zaqueu. C. Junto ao mar. D. No templo. Tempo para pensar. A resposta correta é junto ao mar. Marcos capítulo 4, versículo 1. Começou de novo a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco e sentou-se à beira-mar. Onde é que a parábola do semeador aparece também, para além de Lucas? A. Mateus e João. B. João e Marcos. C. Mateus e Marcos. D. Só em Lucas. Tempo para pensar. A resposta correta é Mateus e Marcos. Lucas 8, Mateus 13, Marcos 4. Outra parte caiu em boa terra, e deu fruto. Como é que os discípulos reagem ao ensino das parábolas por Jesus? A. Com indiferença. B. Com curiosidade e perguntas. C. Com aceitação imediata. D. Com ceticismo. Tempo para pensar. A resposta correta é com curiosidade e perguntas. Marcos capítulo 4, e versículo 10. E quando ficou só, os que estavam perto dele com os 12 perguntaram-lhe sobre a parábola. Parabéns por chegar até o final. Conta pra gente nos comentários como você se saiu no desafio. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Te esperamos no próximo desafio.